Fala aí, Cuca, técnico do Verdão, no microfone Fox Sports, no Boa Tarde Fox. Vamos lá, vai começar aí a entrevista com os repórteres, é a chamada entrevista coletiva na Academia do Palmeiras. Cuca, tudo bem? Tudo. O Palmeiras vai enfrentar a Ponte Preta, né, que é um adversário que sempre dificulta as coisas, pelo menos recentemente, né? E jogar lá no Moisés Lucarelli, né, tem sido tarefa difícil para os adversários, porque a Ponte Preta tem um esquema já definido para se aproveitar também da questão do mando de campo. Como fazer para ganhar da Ponte lá, Cuca? Você já imaginou essa situação, até olhando o histórico que tem? A Ponte é uma das equipes que tem forte mando de campo, tem muita influência da torcida. A torcida da Ponte é muito boa. Sabem jogar em casa, né? Estão 100% em casa. E é uma equipe que o Gilson montou bem, né? Já pegou uma boa base também, deu sequência, né? Desde o tempo do Eduardo. Então é um jogo complicado, um jogo difícil. É um jogo que a gente vai ter que ter inteligência e saber jogar para sair de lá com um bom resultado. Quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, agora essa temporada é diferente porque Copa do Brasil e Libertadores, elas são duas competições que vão até o final do ano também, assim como o Brasileiro. E é a primeira temporada que isso acontece. Se eu te perguntar que campeonato o Palmeiras quer fazer, certamente você vai falar o título, mas olhando essa situação da temporada, com campeonatos longos, o Palmeiras em fase final de Copa do Brasil e Libertadores, como é que o Palmeiras olha para esse Campeonato Brasileiro, Cuca? Tem tempo aí para a resposta, que é longa. Pode ser. Então vamos analisar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro são 114 pontos disputados, em que eu faço sempre aquele diagnóstico de 74 como média para você sair campeão. 74 vai dar mais ou menos 65, 66% de aproveitamento. Então cada jogo você tem que fazer 2 pontos, cada 2 jogos 4 pontos, uma vitória ou um empate. Provavelmente você vai sair campeão. A não ser que haja uma exceção, como está acontecendo agora, por exemplo, com Corinthians e Grêmio, que tem 85% de aproveitamento, que não é normal. Vai baixar. Eles já estão com os esquemas definidos, com os times definidos, estão na frente, isso é óbvio, mas com o tempo nós vamos recuperar. Né? Eu não sei se recupera os pontos, mas o futebol vai ficar nivelado. Vão passar momento ruim? Todo time passa um momento ruim. Tem confronto direto? Tem confronto direto. Ano passado, nessa época aqui, a gente tinha 19 pontos. A gente tinha os 65, 66 que nos daria o título. Nós fizemos mais depois. Hoje o Corinthians tem 23, o Grêmio tem 22. Eles estão acima um pouco. Nós estamos 6 pontos atrás do que a gente tinha, mas sobrou para nós 6 pontos no final. Então, se você for fazer uma matemática nua e crua, por pontos perdidos você pode perder 40 pontos. Nós perdemos 14, podemos perder mais 20 e tantos ainda, e vão acontecer mais derrotas, mais empates, né? Mas o nosso bom momento vai chegar. Tem jogadores por estrear, tem jogadores importantes por recuperar, coisa que os times que estão na liderança já estão usufruindo. E para nós vai vir. Então, se a gente analisar tudo como tem que analisar, o otimismo ele vai bater também que a gente pode lutar por esse campeonato também. E automaticamente pelos mata-matas da Libertadores e Copa do Brasil. Eu tenho um grupo de jogadores que não pode jogar a Copa do Brasil, tem outros que não podem jogar o mata-mata, e daqui a pouco vocês vão me perguntar se eu vou poupar ou não. E pensando nesses confrontos também, tem jogador que quarta-feira não pode jogar, que pode jogar domingo. Então nós vamos fazer o que é melhor. Cuca. Demorou, né? Cuca, é exatamente o que você encerrou a sua resposta. Vai poupar, não vai poupar? O time vai ser muito parecido, pouco parecido com aquele da vitória sobre o Atlético Goianiense. Como é que você está vendo a montagem para esse jogo contra a Ponte no domingo? Eu vou usar o que de melhor eu posso usar, né? Lógico que nós estamos com alguns problemas. Hoje o Keno não veio. A gente tem o Dudu para definir ele entrar jogando ou não. Isso tudo não passa só pelo gosto do treinador, né? Passa pela necessidade que você tem do jogo, entender o jogo e respeitar a fisiologia, né? Que o jogador tem um processo para cumprir, para ter um risco menor de lesão,
aproveitar o Bruno Henrique ou não, quem sabe ele possa até ir para o jogo, já está no bid, pode ficar num banco de repente, numa necessidade de poder entrar. São alternativas que a gente tem para poder definir, e amanhã eu faço o treino que vai definir o time. Saindo um pouquinho da questão da preparação para esse jogo, queria que você falasse um pouquinho sobre o Vitinho, que notícias dão conta de que o Barcelona está com um dirigente, inclusive, aqui no Brasil, observando esse jogador, entre outras coisas, sim, aqui no país. Antes, esses jovens jogadores, pelo menos, despontavam nas equipes, tinham uma temporada, às vezes duas, foi assim com o Gabriel Jesus, com os exemplos que a gente teve. Uhum. Só que parece que está mudando um pouquinho de perfil, né? Você viu, a gente já viu o Vinícius Júnior com o Real Madrid e esse interesse agora pelo Vitinho. Como que você tem trabalhado com isso? Você já conversou, eu vi você conversando com o Alexandre Matos, conversou com o jogador. O que você pensa disso tudo, Cuca? Quando vem uma grande equipe como o Barcelona, ou qualquer outra grande equipe desse porte atrás de um jogador, por mais jovem que ele seja, você tem que ficar feliz que o trabalho da base foi bem feito. Então, se ele vai para lá e consegue se firmar, ótimo. Se ele não consegue se firmar, ele volta já maduro. Isso é muito bom para todos, né? A gente usou um pouco o Vitinho, ele teve alguns momentos em que ele estava subindo de produção e deu uma estacionada, e o futebol é assim, tem outros que vão passando à frente e assim acontece, né? Agora, é um jogador que a gente tem muita esperança que ele vá ser um grande jogador no futuro, né? É jovem, é promissor. Cuca, ainda falando aqui à sua direita, ainda sobre o jogo de ontem, que inclusive o Vitinho jogou, queria que você falasse sobre dois jogadores em especial. O volante do Sub-17, que eu confesso que o Gabriel não conhecia, e vi 2 treinos, me pareceu um jogador interessante. Queria que você falasse, de repente, se seria prematuro utilizar ele numa necessidade agora. E o Eric fez 3 gols ontem, mas ele ainda teve bons momentos com você no passado, mas é ainda aquele jogador que a torcida espera alguma coisa mais dele, e que com você fez boas partidas. Você também pretende, não sei se recuperar a palavra, mas utilizar mais, enfim. O Gabriel é um menino que já jogou no Paraná Clube alguns jogos profissional. Então é um menino que está treinando bem, a gente vem acompanhando. Ontem também, na função dele, ele exerceu bem. O Eric, a gente pôs em diversos jogos, né? Principalmente em jogos fora de casa. Lembro ano passado uma vitória nossa contra o Internacional fora, gol dele. Lembro um jogo com o Sport Recife, que ele participou diretamente dos gols, do primeiro gol principalmente, lá na ilha. De outros jogos que ele atuou. Ontem vocês viram aqui ele fazer 3 gols num treino contra o São Caetano, que é uma equipe do Campeonato Paulista, é uma boa equipe, o Luiz Carlos Martins. Ele está pronto, né? É um menino que precisa do aval do torcedor, né? Que muitas vezes tem a desconfiança, e às vezes ele joga 15 minutos, tem que provar tudo em 15 minutos. É difícil para um jovem isso, né? Ainda mais um rapaz humilde como ele é. Eu penso nele com muito bons olhos, com carinho, porque além de uma boa pessoa, é um bom jogador, tem uma velocidade interessante e está sempre perto do gol. Ele gosta de estar perto da área, de fazer o gol. Com um pouco mais de tranquilidade que ele tenha para exercer, eu acho que ele vai nos ajudar bastante. Cuca, o Thiago Santos já fica à disposição para você para esse domingo, ou é melhor dar uma segurada para pensar na Copa do Brasil? Não tem condição ainda. Ainda tem uma dor e ele não tem condição ainda. Não sei nem se para quarta-feira. E ainda falando sobre esses 2 jogos, né? Como que você joga contra a Ponte Preta pensando no mata-mata, né? Lembrando que você sempre trata com muito carinho o mata-mata, porque é aquilo, né? São os 3 adversários para chegar numa final. Como é que você pensa o time? Não é nem questão de escalação, mas prepara mesmo a mentalidade para um jogo de Campeonato Brasileiro, mas que vai refletir no seu jogo de quarta-feira da Copa do Brasil. Sim, nos últimos 4 jogos a gente venceu 3, né? Então está dentro de um processo natural que a gente espera que aconteça para frente também. Lógico que a gente joga o jogo de domingo pensando no Campeonato Brasileiro, e a gente deu uma subida, pode dar uma diminuída, quem sabe, aí, em relação aos líderes, em caso de vitória, mas é um jogo difícil, mas que a gente vai ter só jogo difícil. Qual jogo fora de casa que não é difícil, né? Agora, o melhor jeito que a gente tem de fazer é pensar no jogo de domingo, só no domingo, fazer o máximo possível para domingo e depois recuperar bem o jogador para quarta-feira. Diminui-se a intensidade de treino, como a gente fez hoje. Ô Cuca, sobre o Campeonato Brasileiro, você falou aí do Corinthians e do Grêmio, né, a questão do aproveitamento. Você acha que o fato dessas equipes estarem ajustadas
pode fazer lá na frente com que eles polarizem a disputa do campeonato e que os outros não tenham tempo para recuperar pelo menos nos pontos? Pode. O que aconteceu com a gente ano passado? Nós, ano passado, cuidamos só do brasileiro. Quando saímos para Atibaia, trabalhamos 2 semanas, a gente preparou pro brasileiro. E em algum momento a gente abriu mão de pôr o time titular na Copa do Brasil para ganhar o brasileiro. Então estava mentalizado isso. Esse ano é diferente. Esse ano tem equipes que foram eliminadas em outras competições que vão cuidar mais do brasileiro. É natural que isso ocorra. E essa é uma vantagem que se tem. A gente tem que ser realista, né? E que já estão num momento mais maduro do que nós em relação a time, a composição, a encaixe de jogadores, que é importante, né? Às vezes o jogador não é dessa posição, você põe mais pelo ladinho, ele acaba encaixando, como está acontecendo com as equipes, e é mérito do treinador também, isso, né? E daqui a pouco a gente tem esses ajustes, esses encaixes no nosso time, com a recuperação de jogadores importantes, e vamos subir também, eu não tenho dúvida. Lembrando que o Grêmio está nas 3 competições também, né? Sobre os 6 atletas que podem ser inscritos agora na próxima fase da Libertadores, o que é que você achou dessa mudança? E você tem 4 novos aí à disposição. Você pretende usar 100% disso? Sim. Você falou do Grêmio, mas eu não me referia exclusivamente ao Grêmio. A gente tem hoje Corinthians, que está vivendo um grande momento. A gente tem o Santos, que está subindo. Esses times estão jogando diferente do ano passado. Não são mais aqueles times que tinham a posse de bola, o controle. Jogam, passando a linha e saindo em velocidade. Se olhar a posse de bola, já não é mais o fator que eles tinham como preponderante ano passado. Flamengo está subindo, tem jogadores importantes por estrear. Everton Ribeiro, Conca, Giovânio. Tem um fator que é muito importante, que é a casa nova, que motiva todo mundo. Esses times vão crescer muito dentro da competição. Um Atlético que vai subir, o próprio Palmeiras, eu acho que esses times vão lutar ainda diretamente pelo título, né? E todos aqueles que buscam também, de uma maneira direta, a Libertadores. E com relação aos 6? Eu não sei por que aconteceu isso, mas para mim é ótimo. Para nós do Palmeiras é ótimo. A gente tinha que esquentar a cabeça já para tirar 1 ou 2 jogadores, né? E agora eu posso colocar todos os 3, 4 que tenho, né? Quem sabe, mais um. Falando de times do ano passado, a Ponte foi um dos raros times que o Palmeiras não ganhou. E é uma pedra do sapato do time, né? O que tem que tomar de cuidado essa equipe do Palmeiras com a equipe da Ponte lá em Campinas, que o último resultado foi longe do esperado pela torcida? Eu acho que nós não ganhamos do Santos também e do Cruzeiro. Os 3, né? Mas é um lugar difícil de jogar. Eles têm uma maneira de jogar em casa ajustada, passam a linha da bola bem e saem em velocidade, né? A gente que mora sozinho, a gente fica só pensando no futebol, né? Isso que é bom. E eu estava pensando lá o tempo que eu jogava no Grêmio. Aí tinha lá a defesa do Grêmio, tinha meio campo do Grêmio. Bonamigo, Cristóvão e Cuca. Eram 3 que jogavam e que marcavam. O Bonamigo marcava um pouco mais. Aí tinha um lado técnico, que era o Valdo. Um centroavante, que era o Lima, e um lado veloz, que era o Paulo Egídio ou o Jorge Veras. Isso há 30 e poucos anos atrás. Se você olhar as equipes hoje, elas estão jogando mais ou menos assim. Pega os times da ponta da tabela aí para você dar uma olhada. Tem um lado técnico. Vamos pegar dá licença lá para o Corinthians, vamos pegar o Corinthians. Tem um lado técnico que é o Jadson, o outro lado velocista que é o Romero, tem o centroavante que é o Jô, tem o Rodriguinho que é o meia, tem os 2 volantes, um que sai mais, que é o Cristóvão, o Maicon ou o Gabriel, outro que fica mais. Não mudou muita coisa. O que mudou foi a criação de espaço que os treinadores trabalham para executar jogadas, como o lateral vindo por dentro numa jogada, em diagonal, como saiu o primeiro gol ontem. Isso é mérito do treinador. Então são coisas que a gente tem que apreciar, né? Mesmo com todo esse tempo passando, e ainda continua muito viva essas coisas na memória da gente. Hoje o volante que você tem de mais marcação é o Jean.
Ele tem um certo problema físico, ele tem sido até poupado recentemente. Das duas opções, o Bruno Henrique não está 100% fisicamente também. Sim. E o garoto da base, ele não tem essa experiência, o Gabriel, não tem experiência no time profissional. O que pesa mais, não estar 100% fisicamente ou essa falta de experiência? O Jean não é o caso de não estar 100% fisicamente, é que ele tem alguma coisinha, um fragmentozinho ali no joelho que incomoda ele tem limitação para algum movimento. Não é uma lesão, é um corpo estranho ali que incomoda. Mas com o descanso natural ele está sempre bem, ele está evoluindo bem, está correndo bem. Ele vai jogar e vai jogar bem. Cuca, boa tarde. Agora à tarde o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, deu uma entrevista, chegou a dizer que ele não garante que vai chegar mais algum reforço. Você está contando ainda com um atacante, com algum reforço? E uma segunda, como tem sido essa experiência de ser vovô aí pela primeira vez? Eu não sei, ainda não fui para casa. Não dá para saber, só por telefone, vovô por telefone. Tá legal. Vou domingo. Eu estou contente com o que a gente tem, né? Lógico que você não está contente porque você não tem todos à mão. Daqui a pouco, quando você tiver, a gente vai fazer coisas boas, melhores do que a gente está fazendo hoje. Mas tem que ter tempo, tem que ter paciência. Não adianta você querer antecipar situações, elas vão ocorrer ao natural. E quando vierem as coisas boas, a gente vai colher os frutos, se Deus quiser, na hora certa e no momento certo.